Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é moluscos. Vamos conhecer melhor esses animais? Habilidades e objetivos dessa aula. Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, a quantidade de água, ao tipo de solo, a disponibilidade de luz solar, a temperatura e etc. Correlacionando essa característica à flora e, nesse caso, à fauna específica. Quem são os moluscos? Eles são assim chamados devido à presença desse corpo mole. São animais que têm também a presença de uma concha, em sua maioria. Em casos de algumas classes, ela não está presente. Eles vivem em ambientes aquáticos e no meio terrestre úmido. E o filo molusco é o segundo maior em número de espécies. Então, a concha, que está presente ali, por exemplo, na lula, uma concha interna, menos desenvolvida. Mais desenvolvida, formando uma camada só, nós temos nos caracóis, nos caramujos. Então vamos entender qual é o modo de vida desses animais, qual é a sua classificação, sua fisiologia. Como característica geral, nós temos um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Os pés auxiliam na movimentação, na locomoção desse animal. Aqui nós temos a massa visceral, onde estão contidos todos os órgãos desse animal. Então observe aqui na imagem, nós temos a visceral, a massa visceral com seus órgãos, e externamente nós temos aqui a cavidade do manto, que é essa região intermediária. Classificação dos moluscos. Gastrópodes. Possui uma concha em espiral constituída por uma única peça. Aqui como representantes caracóis, caramujos e também as lesmas. Representam o maior grupo dos moluscos. Os gastrópodes são, na sua maioria, terrestres. O segundo grupo, aqui relacionado ao filo dos moluscos, nós temos os bivalves, assim chamados por ter duas valvas, duas conchas unidas. São moluscos exclusivamente de ambiente marinho, formado por duas conchas articuladas e unidas por um ligamento. São exemplos de bivalves os mariscos, as ostras e as vieiras. Então, provavelmente você já foi à praia, já passou alguém vendendo uma ostra para alimento. Então, nós temos uma importância muito grande desses animais na culinária de forma geral, na economia local. O pé é pequeno ou ausente. Cefalópodes, moluscos mais complexos. Aqui nós temos um molusco com um sistema muito desenvolvido. O sistema nervoso nesses animais é um dos mais desenvolvidos entre os representantes do seu grupo. Aqui nós temos olhos semelhantes já aos dos vertebrados, um sistema sensorial super desenvolvido. A presença de tentáculos, que são esses braços com ventosas, nós temos ventosas em todo o prolongamento desse tentáculo. Há também a presença de braços em que nós temos as ventosas apenas na parte extrema. Como exemplo, nós temos também o polvo, que produz uma glândula de tinta. A glândula de tinta produzida para afastar os predadores, como uma forma de desvencilhar de perigos. Vamos observar aqui como se dá o sistema digestório. Nós temos aqui um sistema que é completo, com boca, estômago, intestino e ânus. Observem que em alguns animais, como os gastrópodes, nós temos a presença da rádula, que é como se fosse pequenos dentinhos na sua língua, que servem para raspar o alimento, para facilitar a sua alimentação. Aqui na massa visceral, nós temos aqui como exemplo, olha, hepatopâncreas, nós temos aqui representando também a glândula salivar, esôfago, estômago, faringe, todos representantes do sistema digestivo desses animais. Sistema nervoso, um sistema nervoso muito bem desenvolvido. Aqui como exemplo nós temos a representação desses glândulos cerebrais, glândulos bucais, glândulos pedais e os glândulos viscerais, todos representantes aqui do sistema nervoso. Entre os representantes, como dissemos, o sistema nervoso mais desenvolvido se dá nos cefalópodes. Sistema circulatório. O sistema circulatório dos moluscos é do tipo aberto. Então vamos aqui observar a imagem, nós temos o coração com esses espaços sanguíneos. Como é um sistema circulatório aberto, nós não temos a circulação do sangue dentro de vasos em toda a sua extensão. Esquema do sistema circulatório aberto dos moluscos. Observem também aqui os vasos capilares entrando em contato direto para o transporte de gases respiratórios. Sistema reprodutor. Os moluscos apresentam uma reprodução sexuada, ou seja, em que há a união de gametas masculinos e femininos.
A fecundação é interna ou também externa, a depender do grupo de animal estudado. E a maioria dos moluscos apresentam sexos separados, com exceção dos bivalves. Os bivalves são hermafroditas, apresentam tanto o sexo masculino como feminino em um único animal. Sistema respiratório. Como nós temos uma diversidade de animais, nós temos também a diversidade em relação ao sistema respiratório. Quando falamos em animais marinhos, estamos falando de animais que possuem brânquias. Então, nós temos aqui uma estrutura chamada brânquia, que ajuda na troca gasosa com a água. É realizado pelos moluscos que vivem na água, como polvos, lulas e ostras. Já naqueles animais que são terrestres, como aqui os caramujos, os caracóis, nós temos a presença de pulmões. Está presente em moluscos que vivem em ambiente terrestre, como os caracóis. E também nós temos a respiração chamada cutânea, que se dá através de troca através da pele. Quem são esses animais que vivem ali em ambiente terrestre? Principalmente as lesmas. Nos bivalves acontece a formação da pérola. Como acontece essa formação de uma joia tão comercializada, tão importante para a economia? Aqui nós temos a formação através dessa imagem. Uma partícula estranha adentra o corpo do animal. Nessa região aqui do manto, nós temos uma deposição dessa camada nacarada. Então, você vê que essa substância ela acaba sendo englobada por essa cavidade. E depois nós temos ali a formação da pérola. Então, é um processo em que há colocação também em criadouros artificiais. Coloca-se essa substância para que haja formação e aí você tem a posterior comercialização da pérola. Vamos realizar alguns exercícios sobre os moluscos? A rádula, presente em certos moluscos, tem por função, letra A, defendê-los do ataque de outros animais. Letra B, digerir quimicamente os alimentos. Letra C, favorecer a locomoção. Letra D, ralar os alimentos. Ou letra E, secretar a concha. Qual é a nossa resposta? Letra D, a função da rádula é ralar os alimentos. A rádula é uma estrutura presente em quase todos os moluscos, com exceção dos bivalves, que executam movimentos de vai e vem, raspando o alimento e transformando em pequenas partículas que são impulsionadas para o esôfago. 2. Assinale a alternativa em que está escrito o nome da classe e o nome de um animal que pertence a essa classe. Gastrópodes, ostras e mexilhões. Letra B. Cefalópodes, caramujos e lulas. Letra C. Bivalves, polvos e o náutilo. Letra D. Gastrópodes, caramujos e o chíton. Ou letra E. O bivalve, mariscos e mexilhões. Qual é a associação correta da classe e dos seus representantes? Letra E. Os bivalves são representados por mariscos e mexilhões. 3. Os moluscos são animais que apresentam um corpo mole e normalmente possuem conchas. De uma maneira geral, o corpo desses animais costuma ser dividido em 3 partes básicas. Letra A, cabeça, membros e tórax. Letra B, cabeça, cefalotórax e abdômen. C, cabeça, massa visceral e pé. D, cabeça, tórax e abdômen. Ou letra E, cabeça, massa visceral e abdômen. Qual é a nossa resposta? Letra C, o corpo de um molusco é dividido em cabeça, pé e massa visceral, ou também chamado saco visceral. O pé é a porção especializada na movimentação e a massa visceral é onde se localizam os órgãos internos do animal. 4. Os cefalópodes possuem diferentes artimanhas para fugir dos predadores. Dentre elas, podemos citar a mudança de cor, que faz com que esses animais rapidamente consigam camuflar-se no ambiente marinho. A célula epidérmica que permite a mudança de cor é o letra A, melanócito. D, cromatófaro. Letra C, plastídeos. Letra D, coanócitos. Ou letra E, trocófora. Nossa resposta, croma, que vem da terminologia significa cores. Os cromatóforos são células epidérmicas especializadas na mudança de cor rápida de alguns animais. Além dos cefalópodes, os cromatóforos são encontrados em outros animais, como no camaleão. 5. Observe a imagem. Para a terapia funcionar, você precisa se abrir. Tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas, diz a ostra. Ah, peguei! E aí a pessoa vai lá e pega a pérola de dentro da ostra. As pérolas podem ser de várias cores, como rosa, vermelho ou azul, e essas cores se devem aos detritos, proteínas e à cor interna da concha do animal. Descreva o processo de formação das pérolas.
Resolução. A formação natural da pérola ocorre quando um sedimento ou um micro-organismo penetra na inserção entre o manto e a concha dos bivalves, causando uma verdadeira irritação nessa região. E como proteção, o molusco produz uma camada nacarada que ficará em volta desse micro-organismo ou sedimento, soldando-o na concha. Agora eu tenho uma dica para você. Professor Polvo, disponível na Netflix. Em uma floresta subaquática na África do Sul, um cineasta desenvolve uma amizade improvável com um polvo e descobre mais sobre os mistérios do mundo submarino. Esse filme ele foi indicado ao Emmy e é ganhador do Oscar 2021 de melhor documentário. Então você pode assistir esse documentário, gravar uma resenha e depois pode até gravar um vídeo com essa resenha e mandar aqui pra gente. É isso, alunos. Essa foi a nossa aula sobre moluscos. Eu espero você em uma próxima. Tchau!